Bom, pessoal, iremos apresentar o trabalho da disciplina de compiladores da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Este trabalho ele é relacionado ao desenvolvimento de um analisador sintático para a linguagem de Ruby. A equipe de desenvolvimento deste trabalho é composta por Jacques Rodrigues Costa e Edipo Bruno Correia de Oliveira. Aqui vou dar um breve conceito sobre análise sintática, que é análise sintática, também pode ser conhecida como parsing, é o processo de analisar uma sequência de entrada que pode ser lida de um computador ou de um teclado para determinar sua estrutura gramatical, segundo uma determinada gramática formal. Essa análise ela faz parte de um compilador, juntamente com análise léxica e com análise semântica. Um outro conceito que deve ser observado é o conceito de análise léxica, que é o processo de analisar a entrada de linhas de caracteres, tal como o código-fonte de um programa de computador, e produzir uma sequência de símbolos chamada de símbolos léxicos, ou lexical tokens, ou somente símbolos de tokens, que podem ser manipulados mais facilmente por um parser, que é o leitor de saída. Iremos agora mostrar como foi desenvolvido o analisador sintático. Esse arquivo ruby.l é um arquivo gerado a partir do analisador léxico, utilizando o flex, pois o analisador sintático é a combinação do arquivo .l do flex com o arquivo ruby.y desenvolvido através do Bison. Nesse arquivo ruby.l a gente vai definir as expressões regulares que serão utilizadas para análise sintática. Por padrão, a linguagem inicia com porcentagem, abre-chaves, porcentagem, fecha-chaves. Essa linha aqui de código ela foi definida para a gente identificarmos no analisador sintático onde existe o erro. Aqui a gente fez a definição das expressões regulares, dizendo que ele aceita espaço em branco, dígitos, caracteres, alfanuméricos, string. Para a linguagem de Ruby, esse up-to, quando se tem 3 pontos, ele quer dizer que ele vai de um número até ele. Ou seja, se a gente definir uma estrutura que vai de 1 até 10, ele vai do 1 até o número antes, ou seja, ele vai do 1 até o 9. Esse trug com 2 pontos, ele varia, ele vai do 1, se eu definir do 1 até o 10, ele vai do 1 até o 10. A gente definiu aqui o ID, que é o caractere com alfanumérico, então vazio. Variáveis globais, que na linguagem de Ruby é definido pela porcentagem. Variável de distância, que é definido pelo arroba, iniciando. Operadores aritméticos e operadores relacionais. Certo. Aqui a gente está fazendo a chamada dessas expressões para serem analisadas no terminal. Agora iremos para o arquivo .y, que é o que? É a partir daqui que a gente vai definir os tokens que gerarão o analisador sintático, certo? A saída dele, que é basicamente, como eu falei, esse arquivo .y juntando com esse arquivo .l, certo? Como vocês podem observar, aqui existe essa abreviação daqui de união, que quer dizer o que? Que eu vou juntar os dois arquivos para gerarem para ele analisar a sintaxe dessa linguagem, certo? Aqui a gente está fazendo a definição dos tokens, juntamente com esse arquivo .l, onde foi definido também o dígito, caracteres alfanuméricos. A gente vai definir eles, os dígitos, o string, o up-to, o trug, todos os que o que foi definido no .l. Aqui a estrutura, como a gente vai verificar a análise sintática, certo? Para verificar os comandos vazios, como as variáveis serão definidas, utilizando o ou1, por exemplo, esse comando lista vai ser o comando de atribuição
que pode conter um comando de if, um comando de for, certo? Juntando isso para a gente ver a saída do analisador sintático da linguagem de Ruby. Vamos para o terminal para a gente mostrar o processo de análise sintática deste trabalho. Vamos até o diretório onde se encontra a pasta do terminal, a pasta do trabalho, que eu coloquei ela na pasta da raiz. Ok, entramos na pasta onde se encontra, onde eu salvei esses arquivos .y e .l. São vários comandos para a gente fazer essa combinação do .y com .l, ou seja, a gente preferiu desenvolver esse arquivo .bat, onde nele consta todo o processo de compilação, todos os comandos, para facilitar na compilação desse trabalho. Ou seja, ao invés da gente fazer todas as chamadas para o processo de compilação do analisador sintático, a gente criou apenas esse arquivo para fazer apenas uma chamada, como eu irei mostrar agora. Vou chamar esse make, ok. Vou aumentar aqui para ficar melhor de visualizar. Aqui ele mostra toda a estrutura de um exemplo que a gente criou, esse hello.rb. Esse hello.rb é um for que a gente criou como exemplo, que tem toda a estrutura relacionada à linguagem de Ruby. Ele verifica do início até a última palavra declarada. Ele verifica a parada reservada, que é esse for, variável local ss, e assim por diante. Se a gente definir alguma outra estrutura para verificar se realmente está existindo erro na análise sintática dessa linguagem, vamos fazer um exemplo aqui para ver se ele aceita, por exemplo, como char. Vamos compilar. E aqui ele mostra sintaxe de erro na linha 9, ou seja, ele não aceita essa definição. Se a gente retirar novamente, salvar, vamos já um outro, compilar novamente, ele diz que o processo foi realizado com sucesso. Ok? Vamos voltar aqui para alguns slides. Aqui é a parte de compilação, onde tudo que tem dentro do make que a gente criou, certo? E esse foi o exemplo que a gente utilizou lá para analisar. Bom, pessoal, o trabalho foi esse. Muito obrigado, espero que sirvam de apoio para futuros trabalhos.